pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso quarto vídeo do nosso módulo de cinemática focada no Enem. Se você não baixou seu material, vai aqui na descrição do vídeo e baixa o teu material com 15 questões bem legais que nós estamos resolvendo aqui ao longo dos vídeos. Já estamos aqui na 8ª questão que diz assim, vamos ler. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros e o tempo é medido por um circuito eletrônico. O tempo mínimo, em segundos, que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora, sem receber uma multa, é de... Então ele quer o tempo mínimo para que o motorista não receba uma multa. E ele diz que a distância, olha só, entre os dois sensores dessa lombada eletrônica, essa distância é de 2 metros. Então olha só, uma distância de 2 metros, e esse automóvel ele vem, olha só, com uma velocidade de 40 km por hora. 40 km por hora. Na verdade, essa daqui é a velocidade máxima que ele tem que ter para não ser multado. Bom, vamos achar o tempo, mas a primeira coisa que nós devemos fazer é passar essa velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Por quê, professor? Porque essa distância aqui entre os dois sensores está dada em metros, então a gente tem que usar uma velocidade aqui em metros por segundo. Bom, vamos fazer essa conversão de unidades aqui de quilômetros por hora para metros por segundo. Olha só como é que eu vou fazer. Para eu passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. E se fosse o contrário, eu multiplicaria, olha só, por 3,6. Vamos efetuar essa divisão? A nossa velocidade aqui, olha só, vai ser igual a 40 dividido por 3,6. Bom, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. Olha só como vai ficar. Multiplicando por 10 em cima e embaixo, no numerador e no denominador, a gente vai ficar com 400 dividido para 36. Bom, eu posso agora, para simplificar, dividir por 4, tanto no numerador quanto no denominador. Fazendo essa divisão por 4, olha só, no numerador e no denominador, a gente vai ter aqui 100 dividido para 9. E essa já é a nossa velocidade aqui em metros por segundo. Eu não vou fazer a divisão, a gente vai usar dessa forma mesmo, 100 dividido para 9. Bom, a gente quer o tempo, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, usando lá a nossa equação para a velocidade, a nossa fórmula para a velocidade média, a gente tem o seguinte, velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Logo, o nosso ΔT ele vai ser igual a ΔS sobre V, ok? Bom, então vou substituir os valores que nós temos. Olha só como vai ficar. Nosso tempo vai ficar o seguinte, ó, ΔS é 2, que é justamente a distância entre os dois sensores, e a nossa velocidade é 100 dividido por 9. Bem, esse 9 ele vai para o numerador aqui multiplicando, olha só, e a gente tem que o nosso tempo procurado vai ser igual a 9 vezes 2, 18 dividido para 100. Veja que nem precisou nós fazermos aquela divisão lá no início de 100 dividido para 9. Fica muito mais fácil assim, deixando a divisão para agora. Ó. 18 dividido para 100, 0,18 segundos. Esse é o tempo procurado aqui, que fará com que esse nosso motorista aqui não seja multado, e a alternativa correta é a alternativa C, que já é a resposta da nossa questão. Bom, agora a gente vai para a questão, vamos ver que questão era essa? 8. Agora a gente vai para a questão 9. Acompanha aí, agora a questão 9. Bom, a questão 9 já está aqui. Essas próximas 4 questões, 4 ou 5 questões, elas são questões do tipo de encontro entre móveis, de ultrapassagem, de instante de encontros. É o que a gente vai começar a ver, e é importante para a gente entender também, nós iremos começar a ver agora nessa questão 9. Olha o que ela diz. Um automóvel que se desloca com uma velocidade constante de 72 km por hora vai ultrapassar outro que se desloca com a velocidade constante de 54 km por hora numa mesma estrada reta. O primeiro encontra-se 200 metros atrás do segundo no instante t igual a zero.
em que instante o primeiro estará ao lado do segundo. Então vamos fazer um esquema aqui, olha só como é que a gente vai fazer. Vou fazer um esquema aqui para a gente. Vou colocar essa aqui é a estrada orientada para esse lado que eu estou apontando. E eu tenho aqui um automóvel que se desloca, olha só, com uma velocidade que ele diz para a gente aqui de 72 km por hora. 72 km por hora. E tem outro automóvel aqui mais à frente que se desloca nesse mesmo sentido com uma velocidade que ele conta aqui para a gente que é de 54 km por hora. Ok. E no instante t0, a distância entre esses dois móveis aqui, olha só, essa distância aqui no instante t0 é de 200 metros. Bom, você percebe que essa velocidade aqui está em quilômetro por hora, essa outra velocidade está em quilômetro por hora e a distância está em metros. Então, isso nos indica que nós devemos inicialmente converter, por exemplo, aqui a velocidade, é o que nós iremos fazer. Nós iremos passar essa velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Vamos fazer isso. Olha só. Passando aqui de quilômetros por hora a velocidade para metros por segundo, eu vou começar com esse 72. 72 km por hora, para eu passar para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Quando eu faço essa divisão, eu vou ter aqui exatamente 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Já para o outro carro, eu tenho o seguinte, 54 km por hora, vai equivaler, quando eu divido por 3,6, a 15 metros por segundo. Esses valores aqui de velocidade, essa conversão aqui, ela é muito usada. Muitos problemas aparecem essa conversão de 72 km por hora para 20 metros por segundo, de 54 km por hora para 15 metros por segundo, aparece demais. Bom, então agora que eu já tenho essas velocidades, eu vou achar aqui, eu vou montar as funções horárias dos espaços de cada um, beleza? Então vamos montar aqui as funções horárias, olha só. Eu vou chamar esse carro aqui de carro A e eu vou chamar esse carro aqui de carro B. Bom, então vamos montar a função horária do carro A. Professor, como é que é essa função horária? Espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. A gente vai usar essa equação aqui tanto para o carro A como para o carro B. Vamos fazer isso. Vou colocar aqui de outra cor agora, vou colocar aqui de preto. Pronto. Então, para o carro A, olha só, vou colocar aqui carro A. A gente vai ter o seguinte, S vai ser igual espaço inicial do carro A, posição inicial, sinônimo. Eu vou escolher essa posição aqui como 0, olha só. Eu posso fazer isso e escolher essa posição como a origem aqui dessa trajetória, 0. Então, escolhendo 0, o espaço inicial do carro A vai ser 0, mais a velocidade, que nós vimos que é de 20 metros por segundo, olha só, vezes o tempo. Pronto, esse aqui para o carro A. Agora, para o carro B, a gente vai ter o seguinte, para o carro B, percebe que se eu escolhi aqui 0 e o carro B está 200 metros à frente, essa posição aqui inicial dele é 200. Então, na posição inicial do carro B, esse daqui é para o carro A. Para o carro B agora, a gente vai escolher, olha, 200, nós escolhemos o 0, então, consequentemente, a posição inicial de B é 200, porque está 200 metros à frente, mais a velocidade, que nós já havíamos aqui colocado 15, nós já havíamos aqui feito a conversão para 15, vezes o tempo. Bom, já temos as duas funções horárias. Lembra da nossa primeira aula lá que eu te expliquei o que era a função horária do espaço? Pronto, já temos as duas funções horárias. Para nós acharmos aqui o tempo em que um carro vai ultrapassar o outro, esse tempo, esse instante em que um carro vai ultrapassar o outro, nós podemos dizer que eles estão na mesma posição. Ora, se eles estão na mesma posição, e espaço aqui para a gente é sinônimo de posição, então eu posso dizer que a posição, olha, de A, nesse momento da ultrapassagem, é igual à posição de B. Bom, então eu vou igualar aqui as funções horárias. Olha só, como é que vai ficar quando eu igualar essas funções horárias? Eu vou ter assim, SA 20t, claro que o 0 não precisa colocar, igual a SB 200 mais 15 vezes t. Ok, aqui temos uma equação do primeiro grau e vamos resolvê-la. Olha como é que eu vou fazer. Passando esse 15 para o outro lado, eu vou ficar com 20 menos 15, que vai dar 5t, igual a 200.
Pronto, então nosso t vai ser igual a 200 dividido para 5. Isso vai dar igual exatamente a 40 segundos. Então esse é um instante em que vai ocorrer aqui, olha só, em que instante o primeiro estará ao lado, ou seja, na mesma posição? Vai ser no instante de 40 segundos, como nós acabamos de descobrir aqui, e essa já é a resposta dessa nossa questão. Nas próximas questões, nós iremos fazer também desse tipo, né? Questão desse tipo de encontro, de ultrapassagem, e é muito interessante e importante nós sabermos resolver essas questões. Pois vamos lá, vamos para a próxima questão. Nós fizemos aqui a questão 9, vamos agora para a questão 10. Acompanhe aí. Bom, a questão 10 diz o seguinte: dois móveis A e B partem simultaneamente do mesmo ponto, com velocidades constantes, VA igual a 6 metros por segundo e VB igual a 8 metros por segundo. Qual a distância entre eles em metros depois de 5 segundos, se eles se movem na mesma direção e no mesmo sentido? Bom, vamos fazer um esquema aqui, olha só. Vamos colocar aqui uma cor para a gente e vamos fazer um esquema do que está acontecendo aqui. Deixa eu melhorar essa linha. Pronto. Então, eu tenho dois móveis, o A, que eu vou colocar aqui, olha só, colocando aqui, que se move com uma velocidade de 6 metros por segundo, esse aqui é o A. E eu tenho aqui o B, que se move com uma velocidade de 8 metros por segundo. Olha só, move o B, que se move com uma velocidade de 8 metros por segundo, e eles partem aqui, ó, da mesma posição. Eles estão, nesse instante, na mesma posição, se movendo, como ele diz aqui para a gente, na mesma direção e no mesmo sentido. Vamos colocar aqui a velocidade do outro, é 8 metros por segundo. Aí ele pergunta assim, daqui a 5 segundos, qual é a distância entre eles? Bom, aqui nem precisaria a gente usar a função horária do espaço. Basta a gente pensar o seguinte, se a velocidade desse primeiro aqui de cima, olha só, é uma velocidade de 6 metros por segundo, significa dizer que a cada segundo ele vai percorrer 6 metros. Ora, se a cada segundo ele percorre 6 metros, em 5 segundos ele vai ter percorrido quantos metros? Só multiplicar por 5. 6 vezes 5, 30. Então, ao final de 5 segundos, ele vai ter percorrido 30 metros, olha só. Ele vai ter percorrido 30 metros, 5 segundos depois, ele vai ter percorrido 30 metros. A mesma análise vale para o B. Ora, se a velocidade dele é 8 metros por segundo, significa dizer que a cada segundo ele percorre 8 metros. Logo, ao fim de 5 segundos, ele vai ter percorrido 5 vezes 8, 40 metros. Então, ele vai ter percorrido aqui, olha só, ao final desse mesmo tempo, ele vai ter percorrido 40 metros. Essa distância total aqui, ó, 40 metros, ao final também de 5 segundos aqui para a gente. Ok, então, para eu saber a distância entre eles aqui, basta eu fazer essa subtração. Ó. Essa distância aqui, esse ΔS que eu estou colocando, é simbolizando a distância. 40, olha só, 40 aqui, ó, menos o 30. Então, a distância entre eles vai ser exatamente aqui, ó, 10 metros. 10 metros é a distância entre eles, numa questão bem tranquila, para a gente organizar as nossas ideias aqui e entender essas questões também. Bom, então essa daqui já é a resposta da 10. Vamos agora para a questão 11. A questão 11 diz o seguinte: duas cidades A e B distam entre si 400 quilômetros. Da cidade A, parte um móvel P, dirigindo-se à cidade B, e no mesmo instante parte de B outro móvel Q, dirigindo-se a A. Os móveis P e Q executam movimentos uniformes e suas velocidades escalares são de 30 km por hora e 50 km por hora, respectivamente. A distância da cidade A ao ponto de encontro dos móveis P e Q em quilômetros vale quanto? Quanto é que vale? Bom, vamos fazer um esquema aqui para a gente organizar, para a gente colocar aqui um esqueminha com as ideias fornecidas para a gente, com os dados fornecidos para a gente nessa questão. Então é o seguinte, as cidades elas distam aqui 400 quilômetros, aqui tem a cidade A, aqui tem a cidade B. Então ele diz que vai partir um móvel que ele chama aqui de Q, de P, aliás. Parte aqui de A um móvel que ele chama um móvel P, com uma velocidade que ele diz para a gente que é de 30 km por hora. Olha só, vamos colocar aqui, 30 km por hora. No mesmo instante, vai partir aqui dessa cidade B
um móvel que ele dá o nome aqui de Q. Olha só, um móvel que ele dá o nome aqui de Q, se movendo no sentido e na direção aqui para chegar à cidade A, e a velocidade desse móvel Q, ele diz para a gente que é de 50 quilômetros por hora. Beleza. E ele pede para a gente a que distância da cidade A vai acontecer o encontro. Por exemplo, se esse encontro ocorrer bem aqui nesse ponto, olha só, se o encontro entre os móveis ocorrer nesse ponto que eu desenhei aí, que distância é essa daqui entre o ponto de encontro e a cidade A? É isso que ele quer saber. Bom, para a gente resolver essa questão, eu vou inicialmente aqui montar a função horária dos dois móveis. Vamos montar essa função horária aqui dos dois móveis. Olha só como vai ficar. Vou escrever aqui embaixo. Lembrando que a função horária é aquela S, fórmula de sorvete, né, que a gente conhece. Ó. S é igual a S0 mais V0t. VT, né, já que a velocidade não muda, vou deixar aqui o VT. Bom, eu vou escolher como positivo esse sentido aqui que eu estou colocando. Escolho esse sentido como positivo, então significa dizer que a velocidade que tiver nesse sentido ela é positiva e a velocidade que tiver no sentido contrário é negativa. Eu vou escolher também a origem do espaço aqui, ó, o zero. Aqui vai ser o zero, origem do espaço na cidade A, de onde parte o carro P. Bom, então agora vamos montar finalmente essa função horária. Para o carro A, aliás, para o carro P, a gente vai ter o seguinte, S vai ser igual a S0, eu chamei de zero, velocidade é 30, vezes o tempo. Para o outro carro, que é o carro Q, a gente vai ter o seguinte, ó, S vai ser igual a espaço inicial. Bom, espaço inicial vai ser toda essa distância aqui, ó, que é de 400 quilômetros. Então a gente coloca 400 menos, porque ele está se movendo no sentido contrário do que eu escolhi como positivo. Eu escolhi como positivo esse lado, e ele está se movendo no sentido contrário. Então aqui menos, vezes a velocidade, que é 50, vezes o tempo. Ok, você percebe que o carro A, o carro P, que parte lá da cidade A, ele tem um movimento progressivo, ele está se movendo a favor da trajetória. Já esse carro Q, ele tem um movimento retrógrado, porque ele está se movimentando contrário à trajetória. Até por isso que eu coloco essa velocidade aqui nele negativa. Bom, então vamos achar aqui o ponto de encontro. E mais uma vez, para eu achar o ponto de encontro, o instante em que vai haver aqui o encontro, eu vou fazer aqui, ó, SP igual a SQ. Então vai ficar 30 vezes T igual a 400 menos 50 vezes T. O que foi que eu fiz? Só igualei aqui, ó, o SP, que é o 30, com o SQ, que é o 400 menos 50t. Só fiz essa igualdade, já que eles vão estar na mesma posição no ponto de encontro. Bom, resolvendo essa equação, a gente vai ter o seguinte, esse menos 50 passa para o outro lado positivo, vai somar com 30 e vai ficar 80, 80t, igual a 400. Logo, o nosso t aqui vai ser 400 dividido para 80, cancelo esse zero, e eu vou ter aqui igual a 5 horas. Ok, esse é o instante em que vai ocorrer o encontro. Mas ele pede para a gente, lembra lá do início, a distância à cidade A. Bom, é muito fácil. Eu vou substituir esse tempo de 5 aqui no SP, que é justamente a distância que ele vai ter percorrido desde a cidade A. Então, eu acho a distância que vai ocorrer o encontro até a cidade A. Vamos fazer essa substituição aqui, olha só. Quando eu substituir, eu vou ter o seguinte, SP vai ser igual a 30 vezes 5, que vai dar para a gente 150 quilômetros. Então, a distância até a cidade A, em que vai ocorrer esse encontro, essa distância aqui, olha só que eu estou colocando, é uma distância de 150 quilômetros. 150 quilômetros, e nós marcamos aqui a alternativa B, que é a nossa resposta. Bom, vamos agora aqui para a nossa próxima questão. Vamos lá. Bom, agora vamos para a questão de número 12, como eu falei, e 13 também. Vamos lá. A questão 12 diz o seguinte, ó, a distância entre dois automóveis é de 225 km. Se eles se deslocam um ao encontro do outro em movimento retilíneo com velocidade de 60 km por hora e 90 km por hora, respectivamente, após
quanto tempo se encontrarão? Bom, a gente poderia resolver essa questão com velocidade relativa, mas como a gente está trabalhando as funções horárias, eu vou resolver por função horária. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, vamos colocar aqui um esqueminha para a gente montar as funções horárias, olha só. Então, eu vou dizer que um desses móveis, que eu vou chamar de A, ele diz para a gente que ele tem uma velocidade de 60 km por hora. 60 km por hora. Eu vou escolher esse sentido que eu estou desenhando como positivo. O outro móvel, ele tem uma velocidade de 90 km por hora e ele se move no sentido contrário. Ele diz para a gente isso na questão. Ó. Se move no sentido contrário. A distância entre eles, que ele diz para a gente, é de 225 km. Ok, vamos montar as funções horárias aqui para esses dois móveis. Olha só como vai ficar. Vamos colocar aqui de vermelho. E a gente vai ter o seguinte, eu vou escolher aqui mais uma vez como zero. Então, para o carro A, a gente vai ter o seguinte, ó, para o carro A, a gente vai ter S igual, espaço inicial igual a zero, não vou mais colocar, velocidade 60 vezes o tempo. Para o carro B, a gente vai ter o seguinte, ó, carro B, a gente vai ter o espaço de B, o espaço do carro B, vai ser igual a 225, porque se aqui é o zero e eles distam aqui inicialmente 225 km, essa posição inicial do B é 225. Menos, porque a velocidade está no sentido contrário do que eu escolhi aqui, olha só, como positivo. Então, menos, mais uma vez aqui também o movimento desse carro B retrógrado é no sentido contrário da trajetória, por isso que eu estou colocando menos 90 vezes o tempo. Para a gente saber aqui o instante de encontro, a gente vai fazer aqui ó, SA igual a SB. Quando nós fizermos isso, vamos achar aqui uma equação novamente do primeiro grau, que vai dizer o seguinte, 60t, que é justamente o SA, ó, igual a 225 menos 90t, que é justamente aqui o SB, que a gente está substituindo. Resolvendo essa equação do primeiro grau, nós teremos o seguinte, passo 90 para o outro lado, somando, vai ficar 150t igual a 225. Logo, o nosso t aqui vai ser igual a 225 dividido por 150. Bom, a gente pode aqui simplificar. Vamos simplificar isso daqui por 25. Dividindo por 25, em cima e embaixo, no numerador e no denominador, a gente vai ter o seguinte, ó, 9 dividido por aqui 4, 6. 9 dividido para 6. Posso simplificar ainda por 3. Simplificando por 3, eu vou ficar com 3 sobre 2, que vai dar, agora sim mais simples, 1,5 horas. 1,5 horas, porque a velocidade estava em quilômetros por hora. Então, o nosso tempo ele vai sair aqui em horas. Bom, essa daqui já é a resposta. Ele pergunta após quanto tempo, não é isso? Ele diz aqui, ó, após quanto tempo se encontrarão? Após 1h30, 1,5 hora. Bom, vamos então agora já para a nossa 13ª questão, a última questão desse nosso vídeo, que ela diz o seguinte para a gente, ó, um lobo-coiote encontra-se 100 metros atrás de uma lebre, perseguindo-a. Sabendo que as velocidades do coiote e da lebre valem, respectivamente, 72 km por hora e 54 km por hora, quanto tempo dura a caçada? Bom, vamos fazer um esquema aqui novamente, ó. Mais uma vez, eu poderia fazer essa questão com velocidade relativa, mas eu quero trabalhar nesses vídeos essas funções horárias aqui no nosso movimento uniforme. Então, eu vou fazer aqui, como eu não sei desenhar um lobo e uma lebre, eu vou fazer uma esferinha aqui, ó. Essa aqui, esfera preta, é a esfera do lobo, e essa outra esfera azul aqui, ó, é a esfera da lebre. Ok. Lobo e lebre, né? Os dois com L. Então, vamos colocar aqui outra letra para lebre. Vamos colocar aqui um B. Pronto. Então, esses dois animais distam inicialmente 100 metros. Então, eu vou colocar aqui 100 metros, a distância entre eles, olha só. 100 metros, essa distância aqui entre eles, a questão diz pra gente. E o lobo se movimenta aqui com velocidade de 72 km por hora. Nós já vimos que essa velocidade em metros por segundo é 20 metros por segundo. Já a lebre se movimenta aqui tentando fugir, olha só, nesse mesmo sentido do lobo, os dois se movimentam no mesmo sentido, a lebre tentando fugir do lobo e o lobo querendo pegar a lebre. A lebre tem velocidade de 54 km por hora, mais lenta. Passando isso aqui para metros por segundo, nós vimos que isso é igual a 15 metros por segundo. Bom, vamos montar as funções horárias. Para o lobo,
colocar aqui, ó, para o lobo, a gente vai ter o seguinte, S do lobo aqui vai ser igual ao espaço inicial. Mais uma vez eu vou colocar como zero, eu escolho como zero o ponto onde o lobo vai partir. Eu poderia escolher qualquer número, mas fica mais fácil quando eu escolho zero. Então, zero que eu não vou colocar, mais 20 vezes t. Para a lebre agora, olha só, para a lebre, a gente vai ter o seguinte, S da lebre vai ser igual a S0, que vai ser 100, já que ela dista 100 metros aqui, olha só, de onde eu escolhi como zero, mais, porque ela está se movendo no mesmo sentido que eu escolhi como positivo aqui, olha só, mais 15 vezes o tempo. Os dois movimentos são progressivos aqui com essa minha escolha. Então agora, para eu saber o instante que vai acontecer o encontro, ou então quanto tempo vai demorar essa caçada, eu vou igualar, deixa eu escolher uma outra cor aqui, eu vou igualar S do lobo com S da lebre. Afinal de contas, quando acontecer o encontro, a posição dos dois vão ser iguais. Então, posição é a mesma coisa que espaço, a mesma coisa que o nosso S aqui. Então, vou igualar essas posições. Eu vou ter o seguinte, 20t igual a 100 mais 15t. Resolve essa equação, passo 15 para o outro lado negativo, 20 menos 15 vai dar 5t igual a 100. Logo, o nosso t vai ser igual aqui, olha só, 100 dividido para 5 vai dar igual a 20 segundos. 20 segundos vai ser o tempo que vai demorar essa caçada aqui, já é a nossa resposta dessa nossa última questão de hoje do nosso vídeo. Fica faltando agora apenas a questão 14 e 15 para a gente resolver essas 15 questões do nosso módulo de cinemática. Então vamos lá, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!